Olá, galerinha, que é o professor Gerdau Marques e eu estou trazendo hoje para vocês uma videoaula de geometria para as turmas de sexto ano, ok, galera? Vamos lá, o nosso assunto de hoje é triângulos e quadriláteros. Nós iremos falar sobre triângulo primeiro, tá bom, pessoal? Os triângulos e seus elementos. Quais são os elementos que existem em um triângulo? Como vimos anteriormente, triângulo é um polígono de 3 lados. No triângulo ABC abaixo, podemos destacar. Pessoal, aqui nós temos um triângulo, certo? Aqui um triângulo ABC. Os pontos A, B e C são os vértices. Então, esses pontos, ó, pessoal, aqui é um vértice. Aqui nós temos outro vértice. E aqui também outro vértice. Então, esses pontos são os vértices do triângulo, ok? Os segmentos AB, AC e BC são os lados. Então, a gente tem aqui os segmentos AB, ó, B, BC é um lado, também é outro lado. Tá bom, pessoal? Um lado. E aqui nós temos outro lado, o lado AC. Ok. Os ângulos A, B e C, que são os ângulos internos do triângulo. Aqui a gente tem o ângulo A, ó, um ângulo interno A, um ângulo interno B e um ângulo interno C. Utilizamos o símbolo triângulo, né, esse símbolo, para indicar um triângulo. Assim, o triângulo ABC pode ser representado por um triângulozinho e ABC na frente, tá bom? Então, isso significa triângulo ABC. Classificação dos triângulos, pessoal. Quanto aos lados, a gente pode classificar em relação aos lados e em relação aos ângulos, tá bom? Vamos começar classificando em relação aos lados. Considerando as medidas dos lados de um triângulo, temos a classificação a seguir. Os triângulos podem ser classificados de acordo com as suas medidas de seus lados e dos ângulos internos, tá? Como eu falei. Então, pessoal, em relação aos lados, nós podemos classificar os triângulos da seguinte maneira. Triângulo equilátero, tá bom? Ó, memorizem, triângulo equilátero é aquele triângulo em que os lados têm todos, os três lados têm a mesma medida, ok? Então, o triângulo equilátero ele é formado por três lados de mesma medida. O próximo é triângulo isósceles. Ó, pessoal, a palavra equilátero vem de igualdade, então três lados iguais. Isósceles. O que é um triângulo isósceles, pessoal? Um triângulo isósceles é aquele triângulo em que tem dois lados com a mesma medida. Ó, tem dois lados do mesmo tamanho, tá bom? Então, quando você vê um triângulo que tem dois lados com o mesmo tamanho, você pode classificar ele como triângulo isósceles. Triângulo escaleno. O que é um triângulo escaleno? É um triângulo em que tem os três lados com medidas diferentes. Tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, o lado AB é diferente do lado AC, que é diferente do lado BC. Então, pessoal, ó, vamos de novo. Os três lados iguais, quando os três lados são iguais, nós classificamos o triângulo como equilátero. Quando tem somente dois lados iguais, o triângulo é classificado como isósceles. E quando ele tem os três lados diferentes, nós classificamos ele como um triângulo escaleno. Ok, pessoal? Vamos lá. Aquela classificação que nós vimos é em relação aos lados. Agora vamos classificar em relação aos ângulos, tá bom? Quando consideramos as medidas dos ângulos internos de um triângulo, temos a seguinte classificação. Primeiro, pessoal, o triângulo acutângulo, tá? Ó, triângulo
acutângulo. Pessoal, quando é que o triângulo é classificado como acutângulo? Quando os três ângulos internos são agudos. O que é um ângulo agudo? É um ângulo menor do que 90 graus. Né, pessoal? Menor do que 90 graus. Ó. Aqui nós temos. Aqui nós formaríamos um ângulo de 90 graus, tá? Então, esse triângulo é menor. Aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus. Esse ângulo é menor. E aqui, formando um ângulo de 90 graus, ó. Ângulo de 90 graus, vocês observam que o ângulo é menor do que 90 graus. Então, pessoal, quando os três ângulos internos são menores do que 90 graus, nós dizemos que esse triângulo ele é classificado como acutângulo, tá bom? Triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo, pessoal? O triângulo retângulo é aquele que traz um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, ó. Toda vez que vocês encontrarem um triângulo que tem um ângulo reto, vocês podem classificar ele como triângulo retângulo, ó, o início de um retângulo, tá bom? Então, para identificar um triângulo retângulo é só observar o ângulo de 90 graus, tem que estar presente. E a gente pode classificar também como um triângulo obtusângulo. Triângulo obtusângulo, obtuso, que é um ângulo, é aquele triângulo em que tem um ângulo obtuso, pessoal, um ângulo mais aberto, ó. Um ângulo que é maior do que 90 graus e menor do que 180, tá bom? Então seria um ângulo que seria maior do que 90 e menor do que 180 graus. Então toda vez que um triângulo tenha um ângulo maior do que 90 graus, uma abertura maior, nós classificamos esse triângulo como obtusângulo. Ok, pessoal? Pronto, pessoal. Lá no livro de vocês, na página 220, nós temos 3 questõezinhas para vocês treinarem esse assunto de hoje, ok? Espero ter ajudado vocês e até uma próxima oportunidade. Valeu, galera!